Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Você nos vê com a mesma roupa porque o programa a gente pega um dia da semana por conta da correria e acaba não sendo ao vivo, né? A gente traz esse contexto, né, de uma gravação e a gente vai tratando de palavras, né, nesses 10 minutos, 12 minutos que a gente tem para edificar a sua vida. Então não pense que o Lucas não tomou banho, entendeu? É que a gente pega uma manhã e a gente acaba trazendo essas palavras ao nosso coração. Graças a paz, Lucas, bom dia. Graças a paz, apóstolo, graças a paz vocês de falar, casa. Né? Não toma banho, não. Tem gente, né, tem gente que tá na rádio, tá nos ouvindo, mas quem tá no YouTube tá nos vendo também. Desse jeito. E realmente, né, a gente tira um dia da semana para gravar esse período, mas com certeza a Bíblia é muito atual, todos os dias que a gente tem trago aqui, e a gente tem testemunhos aí dessas palavras que têm, né, transformado as vidas das pessoas, e eu espero que nesse dia também possa encontrar morada no teu coração essa palavra, e que você seja transformado por ela. Lucas, e é tão atual, né? Outro dia uma esposa me procura e fala, meu marido tá irreconhecível. Eu ouvi isso de um jovenzinho em relação ao pai que é pastor. O meu pai, pastor, está irreconhecível. O apóstolo Paulo, 65 anos depois de Cristo, lá no ano 65 depois de Cristo, né? Ele também fala sobre esse contexto que as pessoas se tornariam irreconhecíveis. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz assim, ó, Paulo dando conselho para Timóteo, o discípulo dele. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Qual a dificuldade dos últimos dias desse tempo difícil? É porque as pessoas se tornariam irreconhecíveis. Seriam egoístas, avarentas, orgulhosas, vaidosas, xingadoras, ingratas, desobedientes ao pai, não teriam respeito pela religião, não teriam amor pelos outros, seriam duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos, inimigos do bem, traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amando mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da religião, mas com as suas ações negam o verdadeiro poder delas. E o conselho é esse. Fique longe dessa gente. A gente vê hoje, no contexto geral, eu tenho alguns amigos, né, pastores, que no início da caminhada, a gestão de palavra, de amor pela igreja, de amor pelas vidas, era uma questão. Hoje, conversando com esses mesmos pastores, eu vejo eles irreconhecíveis. E acabo olhando assim, não me serve para andar junto. Confrontado, porque eu sou confrontado também, né? Eu fico feliz com isso. E de algumas pessoas que a gente limita o relacionamento. Por que hoje você não fala mais com fulano? Porque o meu relacionamento com fulano era baseado naquilo que era o reino. O que você carrega do reino testifica com o que eu carrego, então a gente tem um relacionamento. A partir do momento que há uma mudança e aquilo que a pessoa carrega do reino não tem relevância para o reino, se tornou o Deus do ventre, se tornou o desejo próprio de uma autoafirmação. Os pastores, as pessoas que se tornam pastores porque querem ser, que se posicionam, né, de algumas questões assim. Paulo está dizendo, você fica longe dessa gente. E é tão preocupante hoje, porque aquilo que Paulo falou no ano 65, depois de Cristo, cabe como luva para os dias de hoje. Os egoístas, os orgulhosos, os vaidosos, os ingratos, os desobedientes estão aí. Então, Lucas, é muito atual, né, aquilo que a Bíblia nos ensina, ainda mais se tratando nesse tempo difícil, onde muitas pessoas que a gente amou, que a gente cuidou, que a gente apacentou, porque foram confrontadas, se desconfiguraram daquilo que é no padrão de evangelho. Apóstolo, nossa grande dificuldade hoje é olhar para aquilo que pode ser um exemplo para a gente. Né? Aí os coaches vão falar que nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda, isso aqui e tal, e blá, 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 blá. A Bíblia já fala sobre isso, né? Paulo já falava isso aqui, ó. Se você andar com esse tipo de gente, não vai dar certo. Por aí. Né? E a nossa dificuldade tem sido isso, apóstolo. Às vezes a gente quer estar próximo das pessoas pelo que elas podem nos oferecer, não daquilo que é o evangelho, mas às vezes financeiramente, às vezes intelectualmente, às vezes emocionalmente. E se esses relacionamentos que nós estamos buscando não estiverem tendo o direcionamento de Deus, a gente vai estar igual esse povo. São pessoas que falam bacana, são pessoas que têm uma relevância na sociedade interessante, mas a vida dela com Deus talvez não seja exemplo pra gente.
não, mas eu vou me relacionar com ela só por causa disso. Não vai dar certo. Em algum momento você vai acabar vendo algumas situações e de duas uma, ou você vai se entristecer e vai se afastar, ou você vai ficar igual a essa pessoa. Isso é fato, né? E aí Paulo nos alerta sobre isso. Olha só, você tá vendo que essa pessoa não tem nada de bom pra te oferecer, sai de perto dela. Eita. Sai de perto. O resumo disso aqui, tudo que ele falou. Agora entenda uma coisa. Paulo não está tratando, né, de alguém que não conhece a religião. Sim, exatamente. De alguém que não sabe qual é a verdade. Ele está dizendo, ó, essas pessoas parecem ser seguidoras. Exatamente. Mas a ação nega, entende? Não tem respeito pela religião. Então, as pessoas conhecem, sabem, frequentam a igreja. Frequentam. No versículo 6 ele fala assim, ó, alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e são levadas por todo tipo de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como, e aí fala o nome de duas mulheres, foram contra Moisés e aí vai. Ele tá falando de pessoas que estão dentro da igreja. Desse jeito. Pra não achar que a gente vai... Quem é perturbado... Não é né? isso que a gente tá falando. O drogado, o assassino, a prostituta, a gente tem que estar perto pra ganhar. Sim, com certeza. Esses que ficam zombando aqui. Exatamente. São as pessoas que estão frequentando as igrejas... Desse jeito. Mas que de cristãos não tem nada, né? São frequentadores. Aleluia. Né? E aí a gente precisa ter esse entendimento do que Cristo quer nos mostrar, porque senão... a gente entra nesse aí que o senhor acabou de alertar, né? Então eu também nem vou mais tentar resgatar a prostituta, porque senão eu vou virar uma prostituta. Não é disso que a gente tá falando. Né? Não vou mais tentar resgatar o drogado, senão eu vou virar drogado. Meu amigo, então você não entendeu ainda o que a Bíblia nos mostra e do poder de Deus nas nossas vidas. Aleluia. O que a gente precisa realmente, né, apóstolo, é ter o direcionamento. A gente fala muito sobre que não tem como a gente se mover em nenhuma área da nossa vida se não tiver um direcionamento de Deus. Seja comprar uma casa, comprar um carro, seja ter uma amizade, seja se vai mudar de cidade, se vai colocar o filho em qual escola. Tudo precisa ter um direcionamento de Deus. Se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai tentar fazer sempre aquilo que aos nossos olhos é mais interessante. Não, a casa tá bonita, né? Tô querendo comprar uma casa. A casa tá barata, tá bonita, mas não tem documento. Não tem nada. E aí você vai comprar o treco, vai dar só dor de cabeça. Não, o carro tá bacana, mas tá alienado. Não, vou comprar e parar na Blitz até o dia que a Blitz levar E aí, né, esses relacionamentos, essas coisas que se a gente for aos nossos olhos são interessantes. Pô, tá barato, é bonito, vou comprar, Deus vai abençoar lá na frente. É Deus que tá me dando. Ainda coloca o nome de Deus no meio do caminho. E aí, se a gente não tiver esse entendimento de sermos direcionados por Deus, a gente vai falhar, né, em tudo na nossa vida. Uma das coisas que a gente ensina, né, nas nossas escolas são que todo aconselhamento ele precisa ser bíblico. Sim. Não é aconselhamento dos meus achismos, né? O que a Bíblia fala é aquilo que a gente vai trazer aconselhamento através da Bíblia. Mas o engraçado é que muitas pessoas vão decidindo comprar, fazer, né, desfazer, e depois que dá ruim é que procura a Bíblia para poder, me safa pela caquinha que eu fiz. Pessoas agem assim o tempo inteiro. Quando vão procurar aquilo que é o aconselhamento, né? Pastor, me meti nessa furada. O que eu faço? Aprende com essa furada que você se meteu, né? Vai até o fim e resolva as questões que ficaram pendentes. Exatamente porque não consultam o Senhor, não param. Ninguém vai morrer por esperar 3 dias. Ninguém morre, vai decidir algo. As pessoas vêm com suas demandas, né? Cristiano, tem que fazer isso, fazer aquilo, tal coisa. Daqui a pouco... Se morrer, Deus ressuscita. Daqui a pouco, igual fez com a gente conversa sobre isso. Ter aquele tempinho de pensar em Deus, se não é, as demandas da nossa vida, se não forem trilhadas, né, em uma verdade, porque as pessoas hoje, nós lidamos com seres humanos o tempo inteiro. E as pessoas hoje, muitas delas estão desfiguradas. Apóstolo. E a gente, né, às vezes a gente quer ser muito espiritual também e esquece que Deus ele tá esperando uma atitude nossa. Né? Não, também eu vou... E aí Deus não me respondeu, eu vou ficar paralisado e não segue nas atitudes, não tenta buscar algo. E aí o que o senhor falou de buscar a Deus, né? Tem uma galera aí que às vezes está deturpando isso também. Não é que tudo que você vai fazer, você vai ter que vir na igreja e apóstolo. Será que eu posso comer pão hoje ou eu como... Não é disso que a gente está falando, né? Não, mas aquela avaliação que você fez. Vamos lá, vou comprar casa. Deixa eu ver a casa aqui. Qual o padrão? Exatamente. Né? Vou vender o carro. Eu vou comprar um carro. Aí, quantas coisas a gente vai vendo?
por não ter sido feito no mínimo do que é certo. Se não tá no mínimo, cara, é 100%, não tem dá dificuldade, não tem dificuldade. Ou tá certo ou tá errado. Não tem como. Não tem o mais ou menos. Né? A Bíblia nos fala sobre isso o tempo todo. Ou é morno ou é quente, ou é quente ou é frio, perdão. Se tiver morno, tá errado. Né? Ou pecou ou não pecou. Não tem, não, pequei mais ou menos. Não existe isso. Porque a gente tem falhado mesmo, né, apóstolo? Realmente está fazendo as coisas sem estar buscando o direcionamento de Deus. E aí nos relacionamentos, nos casamentos, a pessoa casa, não, vou casar que é bonitinho, mas tá no mundo, eu vou lá e vou evangelizar ele. Não dá certo. E aí a gente tem tido vários prejuízos, né, apóstolo? Na sociedade, naquilo que é o nosso relacionamento com Cristo e com a igreja, por tentar fazer as coisas com a força do nosso braço, esquecendo que Deus é que está no controle de tudo. A minha oração, eu sempre converso com as pessoas que me conhecem há muito tempo, né? Quais mudanças que vieram na minha vida. Eu não quero me tornar um cristão irreconhecível na igreja, pelo contrário. Que eu possa ter em mim aquilo que é a visão do Espírito Santo, a refletir, Cristo vive em mim, aleluia. O Lucas está caminhando comigo há alguns anos, graças a Deus, ele está mais melhor do que mais pior, aleluia. E que você também seja assim, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, até o próximo programa.